Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje o assunto é carnaval. Após um ano sem o tradicional desfile das escolas de samba em função da pandemia, a festa volta a ocorrer aqui em Porto Alegre nos dias 6, 7 e 8 de maio no Porto Seco. Para a gente poder conversar um pouco sobre a importância dessa festa popular e as expectativas para os desfiles, a gente recebe no programa de hoje o presidente da União das Escolas de Samba de Porto Alegre, o Maurício Nunes, o secretário adjunto da Cultura aqui de Porto Alegre, o Clóvis André, e ainda o presidente da União das Entidades Carnavalescas do Grupo de Acesso de Porto Alegre, o Richard Kinest. Muito obrigado, senhores, pela presença de vocês aqui na TV Câmara, TV do Parlamento, para a gente destacar a importância da festa voltar aqui para Porto Alegre. Maurício, depois de um ano sem a festa, finalmente chegou um momento tão esperado para vocês, para as escolas. Quais as expectativas de vocês para esse ano aí? As escolas realmente estavam com saudade dessa energia. Primeiro, saudar a ti, Felipe, e todos os nossos amigos aqui do Carnaval, o Clóvis, que é figura importante do nosso Carnaval de Porto Alegre, o presidente Richard, que é um grande parceiro dessa construção, e é um momento especial para o nosso Carnaval retomar depois de quase 2 anos desse processo de pandemia, um processo de reorganização do Carnaval. A gente tem dito, tem defendido o quanto foi importante a Prefeitura reestabelecer o Carnaval oficial de Porto Alegre, porque nós tivemos 4 anos de uma gestão anterior em que não oficializou o Carnaval, não tinha o Carnaval como Carnaval oficial, uma data oficial da cidade. Isso para nós foi fundamental, é de máxima importância, e a partir dessa construção, desse novo cenário, o poder público participando efetivamente e investindo, entendendo a qualidade e a importância do Carnaval, para nós é fundamental. Pois é, Clóvis, a importância do governo estar investindo no Carnaval, na festa popular também, e trazer de volta realmente uma tradição de mais de 80 anos de festa aqui em Porto Alegre, realmente. Primeiro eu quero saudar, Felipe, a ti, agradecer o convite, saudar o presidente Maurício, assim como o presidente Richard, as ligas, na verdade, que estão exercendo o protagonismo nesse processo, que é quem de fato faz a entrega. O Estado lato sensu tem que fazer o que o nosso governo tem feito, que é estabelecer essa relação fundamental institucional e de garantir não mais a subvenção, mas o fomento, startup para que se tenha as condições mínimas. E isso só acontece com compartilhamento de responsabilidades. O poder público cumpre o seu papel, que é institucionalizar, trazer para a vida a lei de Lamar Machado, que dá conta que o Carnaval é uma atividade oficial do município, além de fomentar com um edital que nós fizemos aí de 1,5 milhão, para que a escola tivesse condições mínimas pós-pandemia, de se reencontrar com a sua própria história, tendo em vista que nós trabalhamos com um povo do samba que é criativo, que é inteligente, que é trabalhador e que merece respeito, porque a arte e cultura é trabalho e precisa ser reconhecido. E nada melhor do que resgatar essa festa, porque nós estamos entregando a festa dia 6, 7 e 8, mas nós trabalhamos o ano inteiro o produto cultural que inclui pessoas, que gera oportunidade e movimenta a renda da cidade. Então nós estamos muito felizes enquanto prefeitura, e é um papel de Estado, não é um faz de conta. Porto Alegre, dentre a maioria dos municípios, decidiu fazer, é uma decisão política do prefeito Melo e do vice Ricardo Gomes, que se a gente for pegar, a maioria dos municípios estão dando desculpa que o dinheiro é para a saúde e para a educação. Não, o Carnaval, a cultura é saúde e educação, e não disputa recurso com nenhum outro espaço. Ninguém vive sem a arte. Pois é, destacando isso aí também que o Clóvis falou, Richard, ninguém vive sem a arte. O quanto durante todo esse tempo, as escolas, vocês se organizam, se reúnem para que isso aconteça e leve para a população alegria, cultura. Sim, saúdo o secretário Clóvis, a ti, Felipe, presidente Maurício. Enfim, o Carnaval, ele... Em primeira instância, assim, todo mundo pensa no que tu acabaste de falar, na alegria. Mas o Carnaval, ele fomenta muitas áreas. Claro, toda essa questão artística, todo esse amor que as pessoas têm por essa cultura, isso, sem dúvida nenhuma, o povo está em êxtase, assim, Nós viemos ali, como o Maurício falou, já de alguns
alguns carnavais foram muito difíceis para nós, e 2 anos que também não ocorreu o carnaval, então isso tem gerado uma expectativa muito grande, né? Mas o outro lado do carnaval também é muito interessante, é muito importante que aconteça o carnaval, né? Que é toda a cadeia produtiva, né? O carnaval gera emprego, o carnaval gera comércio, gera venda, coisa que ficou parado devido à pandemia e também ao ano que não teve, né, em 2018. E isso tem se movimentado bastante. Então essa expectativa toda, essa festa toda que vai ocorrer agora dia 6, 7 e 8, ela fala disso, ela fala desta volta, dessa conquista, né, nesse momento que é tão importante, é um momento de retomada da sociedade, né, digamos assim, pós-pandemia, né? Maurício, desde que o prefeito bateu o martelo, né, decidindo a data ali, inicialmente seria em março, mas por conta da pandemia se transferiu agora para maio. Desde que houve, né, essa certeza, a movimentação de vocês para que a festa realmente aconteça hoje, né, em estrutura, como que está o Porto Seco para receber esses desfiles? Felipe, foi um resgate importante essa tua lembrança aí, porque a gente tem um processo, e lembrou bem o Clóvis e lembrou bem o presidente Richard, ele é um processo que ele termina uma etapa com o desfile, né, e se inicia outra, né, com o olhar para 23, a gente tem dito, nós estamos trabalhando um plano decenal, pensando nos 10 anos de carnaval, né, o que a gente precisa se preparar para esse processo. Lembrou bem o presidente Richard que nós vivemos esses 4 anos e nessa interferência desses 4 anos, nós tivemos um ano, 2018, que não houve carnaval, exatamente por essa fragilidade imposta na composição da não oficialidade, né? A partir daí a gente se reorganiza, restabelece o carnaval e vem a pandemia, né? Foi mais um hiato e que nos deixa fragilizado na proposta de reorganização, e nesse processo nós iniciamos logo em setembro, quando já tínhamos culminado uma série de debates, já com a oficialização da prefeitura, uma série de debates importantes, e vem o Omicron, né? E essa nova instabilidade que causou, inclusive, a prefeitura precisou fazer recursos estratégicos, não acontecendo o Réveillon, outras atividades de rua importantes, como a Festa dos Navegantes, vários momentos ali nós tivemos essa fragilidade na mobilização, mas a certeza de que a prefeitura estaria, né, cumprindo o compromisso de levar cultura à população de Porto Alegre. Isso foi um elemento muito importante para essa reorganização nesse processo de estabilização da questão de saúde pública, né, e a necessidade, inclusive, estratégica de troca de data, né? Como tu dissesses bem, Felipe, ela estava prevista para março, né, a partir da reorganização do fomento, as mobilizações das escolas, e mesmo naquele momento mais difícil da virada do ano em que as escolas desmobilizaram, não por vontade própria, mas por uma questão forçada da nova variante, nós precisávamos transformar, a partir de fevereiro, uma nova reorganização das escolas, e elas de pronto deram resposta. Então tem um processo muito rico de mobilização das escolas de samba. O Porto Seco, quando ele nos foi passado através da TPU, do termo de permissão de uso, e nos deu esse protagonismo, como diz o secretário Clóvis, para que a gente gestasse esse carnaval em parceria com as produtoras, em parceria com a prefeitura e as ligas tendo esse protagonismo, nós começamos a nos reorganizar. Hoje o Porto Seco tem uma ação muito importante da prefeitura, muito importante da relação das ligas e das produtoras, visando um bom evento, né? Nós sabemos que é um momento diferenciado, é um carnaval temporão, fora de época, né? Numa data que não é a data comum, mas nós estamos hoje buscando a grande mobilização das nossas comunidades e do nosso povo carnavalesco. Tivemos grandes momentos importantes com a parceria da prefeitura, que foi a Descida da Borges, Festival de Samba. Então nós tivemos várias mobilizações importantes, as quadras estão se movimentando para uma grande entrega nessa data dessa segunda semana de maio, que ela é fundamental para a mobilização para o futuro, pensando nos 10 anos. Clóvis, é importante isso também, né, que o Maurício traz, assim, o protagonismo, né? Tu disseste um pouquinho no começo da tua fala sobre o quanto vocês estão aí dando esse suporte, né, enquanto, né, prefeitura e estado, e realmente o protagonismo das escolas.
E entender um pouquinho mais também como que era antes e como que está essa situação agora, né? Dando essa oportunidade para que as escolas se movimentem, o diferencial desse termo, por exemplo, agora. Porque a prefeitura também está nesse apoio também geral, de alguma maneira. Primeiro, você mencionou que o prefeito Melo decidiu. Não, o prefeito Melo não decide nada sozinho. Ele tem como símbolo, como hábito, ouvir a todos. E foi uma decisão colegiada alterar a data que estava prevista para a Semana de Porto Alegre, para o aniversário dos 50 anos, naquela semana, que é uma questão histórica que o povo do samba demandava, de poder ter uma representação ali. E com base nas estatísticas que o Rio, São Paulo, que as grandes praças tinham, é que foi sugerida a alteração de data. Mas tudo colegiadamente. A gente sempre sentou, o prefeito sempre ouviu, não foi uma decisão, poderia ser, mas não foi. Então a gente tem que deixar aqui como as coisas se dão. E essa parceria que também viabilizou outros ativos, que é o privado também. Hoje nós estabelecemos, para você ter ideia, a subvenção, o governo repassava um recurso para as ligas e as ligas administravam. Eram responsáveis pela infraestrutura, por toda a questão administrativa, pela questão técnica e entrega. Hoje não. Nós construímos uma nova modelagem, pensando numa política pública, vai ao encontro do que o presidente Maurício fala, de não apenas olhar para o próximo carnaval, para o próximo evento, mas pensar uma produção a longa data, uma política de Estado perene e permanente, no mínimo para 10 anos, podendo se estender para 20, 30 anos, para não estar toda hora tendo que se socorrer do improviso. Então, com muita responsabilidade, a gente instituiu o fomento, e o fomento pela primeira vez foi direto para cada escola de samba. As escolas tiveram que se organizar juridicamente, e aqui eu quero saudar a organização das ligas e de cada uma das escolas e da tribo, que foi buscar a sua organização administrativa, estão requalificando seus espaços. A prefeitura também tem feito um movimento bacana, que é garantir o termo de permissão de uso, tendo em vista que a maioria estão em próprios municipais, a maioria das sedes das escolas, e quem não tem também viabilizando, requalificando, disposta também a renegociar a questão da água, da luz, para ter dignidade. Porque a escola de samba não é um espaço de evento apenas comercial. Ela é um espaço permanente de arte e cultura e precisa funcionar o ano inteiro. Porque inclui pessoas, gera oportunidade dentro das comunidades. Então, essa nova linhagem que a gente costuma chamar de uma política pública que nunca teve em Porto Alegre, isso daí a história da conta, não é uma narrativa política minha, de ter um processo estruturante e com continuidade, com consequência. Tanto é que vai sair desse carnaval e já começar o outro. O Porto Seco está recebendo inúmeras melhorias, fruto do abandono, do descaso das autoridades, enfim, lá o cercamento que foi derrubado, a limpeza, a iluminação, para que tenha um ambiente favorável para poder receber esse grande produto cultural, e vai coincidir com o último dia da Salt Summit, né, que é a maior feira de inovação e tecnologia, que a Prefeitura traz para Porto Alegre. O Brasil recebe através da Prefeitura de Porto Alegre, que é 4, 5, 6, e a gente poder também garantir a permanência de muitos desses que vêm para cá, de poder estar compartilhando lá o nosso carnaval, a nossa festa, e mostrando que a cidade está diferente, está melhor para se viver, e poder levar um pouco do legado de Porto Alegre, né? Muito bacana, poder aproveitar também, né, esses eventos maiores também, internacionais, e poder mostrar para fora o que Porto Alegre produz de carnaval. E, Richard, também explicar assim, né, claro que quase que com uma história quase centenária de carnaval aí, como que vocês olham para esse novo momento mesmo, com essas possibilidades que o Clóvis traz agora de pensar nessa política permanente que é tão necessária? Olha, Felipe, isso é um exercício, né? O secretário acabou de nos comentar, né, que não se tinha isso em Porto Alegre de uma forma organizada. O que a gente sente, né, e veio sentindo, é que termina um carnaval, começa tudo de novo, era muito na base da alegria, dos festejos, as escolas se desorganizavam nos seus estatutos, nas suas documentações, era difícil fazer um projeto de uma lei de incentivo, seja qual for, porque sempre era muito difícil, enfim. E isso é algo que está mudando com os novos dirigentes e também com alguns dirigentes antigos que temos aí, né? Mas essa é uma mudança de filosofia, uma mudança de postura.
que é necessária nos tempos de hoje, né? Ela é necessária para que nós possamos avançar na linha dos incentivos à cultura e mostrar que carnaval é cultura, não é só aquela ideia um pouco assim, não quero exagerar, mas um pouco marginalizada que sempre tem de uma parte da sociedade que é só samba, é só música, é só bebida. Não, carnaval é cultura e ela tem que ir lá pegar sua parte nas leis de incentivo da cultura, né? E aí, mas para isso, só organizadamente, só com um plano, como o presidente agora acabou de falar, um plano de 10 anos, né? Nós nos organizamos, o regulamento do Carnaval de 22, ele já prevê questões para 23, 24 e 25. Claro que a cada carnaval a gente tem que dar retoque no regulamento, mas tem coisas que vão acontecer pós o desfile de 22 que já está sacramentado para 23, é regulamento, né? Então, isso é organização, isso é entendimento, esse regulamento foi escrito, ele foi debatido com a presença de todas as escolas. Ele não vem de cima para baixo de liga, não. Ele está expressando ali o desejo e a vontade de todas as escolas. E essa organização e este caminho é que vai nos propiciar um carnaval cada vez melhor, e não somente o carnaval, como eu sempre digo, o carnaval do Pires, de sempre ficar pedindo, não, mas um carnaval de iniciativa, com a iniciativa privada e desta vez também a maravilhosa participação da prefeitura, né, que não tem poupado esforços, mas também fizemos, junto com a prefeitura e Yasmin, fizemos a nossa parte, fomos atrás, temos 2 produtoras, que talvez nos próximos momentos aqui da nossa conversa a gente vai poder tocar nesse assunto, né? Fomos atrás e hoje nós temos um carnaval público-privado também, né? E é o futuro aí para frente. Pois é, Maurício, mostrando aí as movimentações, as mudanças também da sociedade e o carnaval também acompanhando isso também, né? E como que hoje a estrutura de segurança, acesso, transporte lá, ela está realmente preparada para receber essa grande festa? Felipe, o mais importante a partir da oficialidade da prefeitura é nos dar essa condição de poder pensar a mobilidade urbana para aquele espaço, né? Pensar estrategicamente a questão da segurança, né? E a Brigada Militar sempre foi parceira, a Guarda Municipal também. Nós temos eventos, os nossos eventos eles não têm nenhum tipo de ocorrência que possa prejudicar a sua organização, a sua imagem, né? Muito pelo contrário, lá é uma área segura, né? Extremamente segura para as atividades no Porto Seco. Muito pelo contrário do que se imagina, né, quando se pensa num Porto Seco abandonado. É exatamente essa estratégia que a gente inverteu com o apoio da Prefeitura, com todos os investimentos que a Prefeitura vem fazendo de manutenção e serviço naquele entorno, porque é parte importante da cidade, né? E ali é o palco que a gente expressa a nossa arte, a nossa cultura, o que disse o presidente Richard. Nós temos uma cultura muito rica, nós temos um processo estruturante nesses 250 anos da cidade de Porto Alegre, que nós fizemos parte dessa construção, né? Nós temos uma série de, se pegar a história da formação da nossa cidade, o carnaval está presente, o nosso povo está presente, as nossas comunidades elas estão presentes, né? Nós temos carnaval em todos os cantos da cidade de Porto Alegre, né? E extrapola inclusive com a grande Porto Alegre. A nossa estratégia de carnaval se assemelha com Viamão, se assemelha com Canoas, se assemelha com uma série de Guaíba, uma série de cidades importantes, Gravataí, né, São Leopoldo. Então é importante a gente frisar isso, porque essa estratégia, essa modelagem, essa estrutura que está sendo pensada e está se restabelecendo nessa máquina para potencializar lá o palco para esse evento, ela está sendo muito bem gestada, né? E aqui foi pontuada pela questão da prefeitura, o secretário Clóvis nos aponta bem, né, como foi importante essa possibilidade de diálogo com o prefeito, né, e com seus secretários, a estrutura de governança que foi montada e que ela inclusive facilita para essa gestão, essas necessidades que vão se preparar para o grande evento, da mesma forma que se prepara para a Copa do Mundo, se prepara para os grandes eventos de futebol na cidade com a dupla Grenal, com Libertadores, Brasileirão, tudo que se estabelece como interesse público, e o Carnaval é de interesse público, que a gente busca de forma estruturante com a Prefeitura, as ligas e o poder privado
privado que vai estar gestando junto conosco esse grande evento. E para isso a gente está pensando o futuro. Essa é a ideia. E Clóvis, nesse plano, né, essa ideia de fazer com que essa política realmente vire algo permanente, a luta está sendo feita para isso também, Clóvis. Eu queria entender também um pouquinho como fazer com que, como o Maurício falou, né, a cidade como um todo, em vários espaços, também possa ter o carnaval, né? Se fala muito de daqui a pouco fazer com que possa voltar aqui para o centro alguns desfiles. Tivemos aí a descida da Borges também, mostrando que o centro pode receber esse tipo de desfile, mas a ideia também é incentivar o uso do Porto Seco. Como é que se pensa em trazer toda a cidade para isso? Primeiro, houveram inúmeras discussões na própria Câmara, aqui no Legislativo Municipal, sobre a retirada dos festejos de carnaval que aconteciam aqui no centro. Que já foi na Santana, na João Pessoa, na Perimetral, aqui da própria Orla, e foi para o Porto Seco, o carnaval, por uma decisão aqui que foi votada nessa casa, e foi acompanhada também pelos representantes do carnaval da época. Eu não aqui responsabilizo um lado ou outro, porque nós participamos ativamente. E já que está lá, alguns defendem que tenha que voltar para o centro. No centro nós temos, primeiro, a requalificação e revitalização da Orla 1. Nós já entregamos a Orla 3. Tem a Orla 2, que vai ser um grande centro de eventos, ali vai ser um espaço que já também tem uma concessão pública. Então não tem, do nosso ponto de vista, não tem mais espaço para discussão no centro, lá no Porto Seco. O Porto Seco é marco legal, é um referencial de toda a região metropolitana. Nosso carnaval é metropolitano. E a Zona Norte carece de um espaço da envergadura, da grandeza, da importância que é o equipamento. Óbvio que ele não está pronto. No momento que tiver a construção dos moldes de arquibancada, de camarote, o Patinho Feio vai despertar interesse de muita gente. E nós temos, juntamente, a obra de acesso norte, ali que também vai viabilizar a mobilidade. E o presidente Maurício traz aqui as escolas que são de Gravataí, Acadêmicos de Gravataí, de Viamão, Nis de Vila Isabel, a Coab Santa Rita de Guaíba, Guajuvira de Canoas, aí nós vamos para São Leopoldo, tem Império do Sol, Novo Hamburgo, a Protegida Princesa Isabel. Então, nosso carnaval é metropolitano, nós precisamos pensar essa estratégia e não mais voltar a uma discussão, para mim, que já está fora de uso. Hoje nós temos que sim qualificar. Tem um projeto de lei aqui para que se possa vender, fazer uma parceria público-privada e construir de fato aquele equipamento. Para mim está dado essa discussão. Tem muita gente que desconhece também, né? O carnaval da Cidade Baixa. Fui questionado sobre o carnaval da Cidade Baixa de Blocos. Eu sou morador aqui da rua João Alfredo, antiga Rua da Margem, que encontra a Rua da República, que é a Rua do Perdão, o legado Ariel da Baronesa, os antigos carnavais, a história da negritude, da cultura popular, do Floresta Aurora, do Imperadores do Samba, aqui nesses arredores. Só que o mundo foi se desenvolvendo e foi se perdendo espaço. Agora a gente precisa entrar nessa lógica, a gente não pode perder mais. Então a gente precisa ter qualificado os espaços. Mas é longe no Porto Seco. Tem gente que reclama que é longe no Porto Seco, mas está na Lapa e vai a Bangu e sair da Mocidade. A distância a gente que faz. Se tem importância e tem uma estrutura adequada, não existe distância. Então nós acreditamos que lá sim vai ser um dos grandes palcos da cidade e a cidade precisa se desenvolver para além do seu centro. Então é uma oportunidade também de desenvolver aquela região que foi marginalizada. Os arredores do Porto Seco é a região da cidade de maior vulnerabilidade social. Isso quem produziu foram os governantes, jogando um pouco de cada vila para lá. Então cabe ao Estado corrigir essas distorções, incluindo equipamento dessa envergadura, que possa ter ações formativas lá, que possa empregar pessoas. E não é apenas, é complexo cultural do Porto Seco, não é apenas carnaval. Para poder fazer feiras, para fazer workshops. Vai ser um espaço multiuso, de arte, cultura, turismo, empreendedorismo, e também com uma qualidade de estacionamento, de mobilidade também pelas vias de acesso. Nós temos tranquilidade que isso é possível fazer e esse é o nosso horizonte. Certo, Clóvis André, secretário adjunto de Cultura aqui do município, destacando a importância do Porto Seco. A gente segue falando sobre esse assunto, vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes.
E nós estamos de volta com Porto Alegre em Debate, hoje falando sobre o carnaval aqui em Porto Alegre, os desfiles das escolas de samba que ocorrem nos dias 6, 7 e 8 de maio no Porto Seco. E participam do programa o presidente da União das Escolas de Samba de Porto Alegre, o Maurício Nunes, também o secretário adjunto da Cultura aqui de Porto Alegre, o Clóvis André, e ainda o presidente da União das Entidades Carnavalescas do Grupo de Acesso de Porto Alegre, o Richard Kinest. A gente falava no bloco passado sobre a importância do Porto Secos para, enfim, não só o carnaval, mas para todo o desenvolvimento da cultura aqui em Porto Alegre, né? Vocês, né, do carnaval que utilizam um espaço, como que vocês vislumbram realmente investir no Porto Seco, né? Porque a gente também tem que pensar como os artistas podem melhorar, né, a utilização do espaço e também poder receber verbas para o seu sustento também, né, Richard? Sim. Eu falo assim, ó, em termos de Porto Seco, eu sempre faço uma pergunta. Aonde no Brasil tem uma estrutura parecida com a estrutura do nosso Porto Seco? Claro que ela não está pronta, o ideal ainda não aconteceu, mas está em vias de. Mas por que eu faço essa pergunta? Aonde uma escola de samba consegue sair com os seus carros alegóricos, mais ou menos a 700 metros da concentração, vai para a concentração, desfila e retorna para o seu barracão? Tchê, isso é algo que não existe. Isso é algo que é motivo assim, de inveja branca de outras regiões do país, essa possibilidade, essa facilidade, né? Todo mundo sabe, eu sempre faço um exemplo assim. Olha quanto a Grande Rio sofre para chegar na Sapucaí, né? Outro dia, conversando com eles, uma parte da montagem tem que se dar depois que passa o viaduto, porque senão o carro não passa debaixo do viaduto, isso leva dias. Então nós temos uma estrutura espetacular, né? E eu dizia que ainda não é o ideal, porque nós precisamos a segunda parte, a estrutura física para acontecer a festa, né? Que é o que já está se construindo. Então, depois de tudo isso, falar em deslocar o carnaval daquele local é um contrassenso, né? Fica fora de todas as vias. Ali é o local, foi construído para isso, né? Se não é o ideal, são por questões de deslocamento, por questões... Bom, então vamos trabalhar essas questões, né? Vamos trabalhar essas questões. O Porto Seco ele é maravilhoso. E nós vamos experimentar agora algo inédito, que é uma continuidade na parceria com uma das empresas, dela ficar lá dentro, realizando outros eventos para dar vida naquele local e conservação, né? Para que, e mais, né? Nós vamos praticamente emendar um carnaval no outro agora, né? Se Deus quiser e tudo acontecer. Então assim, ó, o local do Carnaval de Porto Alegre é o Porto Seco. E discutir qualquer coisa fora dali é inviável. É uma discussão que não está baseado nas premissas assim, de direito e de bom senso, né? Maurício, para além desses desafios, né, de conjuntura, de estrutura ao redor, até mesmo também do próprio Porto Seco, que outros desafios você também enxerga aí para se pensar o carnaval nos próximos anos? A gente falava dos artistas aí, né? A importância de valorizá-los, para além do fomento também, eles terem as verbas para o seu sustento também. Felipe, a gente tem, voltando a essa questão do palco, que ela é importantíssima, né? A gente tem muita expectativa na construção da pista definitiva. Ela é fundamental para isso, inclusive, para pensar esses 10 anos, né? E como disse bem o secretário, os 20, próximos 30 anos da nossa arte, né? Então, e a vida demonstrou isso, a própria construção da Sapucaí. Se tu pega o carnaval de 84 para trás, de 84 para frente, a grande boom, grande transformação do carnaval do Brasil e o Rio de Janeiro como palco mundial do carnaval, né, que se vende para o mundo lá fora, ele se deu a partir da pista definitiva, né, a partir da construção lá, quando o Brizola comprou a ideia. E aí, de novo, o poder público ele é importante
como um fator do braço forte, né? E tu pega e entende o que está sendo dito pelo secretário, uma visão de Estado, não de governo. Uma visão de Estado, ela é permanente. A visão de governo passa, o governo pode adotar medidas de interesse ou não, né? Então isso para nós, neste momento, ele é estratégico, né? Então a pista definitiva também ela é um passo importante. E a pista definitiva nos estabelece uma outra construção, porque a partir dela, minimamente o que nós estamos vivendo hoje, né, se restabelecendo essa condição do Porto Seco é o nosso palco. O que foi dito pelo presidente Richard aqui é algo importantíssimo, porque não se tem em outro lugar do país que tenha a condição de tu ter a cidade do samba e a Sapucaí no mesmo lugar. O que o Rio de Janeiro tem em partes, nós temos no mesmo lugar. Nós temos a condição de ter os barracões, que são a cidade do samba, né? E ter a Sapucaí, a partir do momento da construção definitiva, né? Podendo sair as escolas, desfilar, voltar para dentro dos seus barracões e a partir dali tu ter um multipalco para grandes eventos, para as parcerias com as produtoras, tu ter ali outros atrativos da cidade para grandes feiras, para grandes encontros, mantendo vivo aquele espaço, né? Pensando nos grandes eventos. O Brasil viveu grandes eventos. A gente viu que foi as Olimpíadas, o qual a necessidade de deslocamento de Copacabana para a Barra da Tijuca para poder acompanhar os jogos, quando tinha o interesse do poder público de estabelecer essa condição, né? Tu tinha um ordenamento da cidade, a cidade estava preparada, ela vivia isso. A gente vê isso nos jogos aqui da cidade de Porto Alegre, quando tem toda uma operação para a Arena, para o Beira-Rio, né? Então, quando a gente tem interesse, e o Carnaval tem interesse público, as coisas se movimentam favoravelmente. Então, voltando para o palco rapidamente para cumprir o nosso raciocínio, nós temos sim uma possibilidade de fazer, a partir dessa nova realidade, seminários de interesse da comunicação, pensando o Carnaval, né? Voltando para a questão econômica, de qualificação de pessoal, para as estratégias, tanto de formação, de fundamento básico, de costureiras, serralheiros, marceneiros, artistas plásticos, aderecistas. Então, tu começa a ter uma cadeia produtiva que a gente chama a atenção, tanto direta quanto indiretamente. Indiretamente é a venda de criação, e aí vai começar a surgir um novo mercado para lojas de tecido, para lojas de adereços, uma série de questões importantes que vão movimentando o nosso Carnaval e vai atrair o turismo para cá, que é outro ponto importante que a Prefeitura vem investindo. Então, tu tem também aquela característica da cidade de serviço, tu pega o serviço do Carnaval como um atrativo para essa condição de construção econômica da cidade, né? E aí tu pensa o ICMS, que é um retorno direto para o Estado, chama a necessidade do Estado começar a participar também, né? Então não é só uma responsabilidade da cidade de Porto Alegre, tem uma relação ampla. E aí também a União, né? Então tem uma série de vertentes importantes que a gente vai avançando nesse processo, vai ganhando terreno e, sem dúvida, com o palco definitivo, nós estaremos num outro patamar nesses debates. Com certeza. Nesse sentido, Clóvis, também se pensar realmente que durante todo esse ano o artista, né, que a comunidade possa conseguir ter o seu sustento ali, porque explicando no momento que a gente está hoje, né, esse fomento que a prefeitura acaba concedendo ali, né, às escolas, ele existe para a festa em si, né? Mas e depois durante o ano, né? Bom, nós estamos com uma tranquilidade. Primeiro, teve Aldir Blanc, que foi auxílio emergencial. Nós estamos aí com Giba Giba para atender 5.000 artistas de Porto Alegre. Nós não nos perdemos apenas numa questão pontual. Quem acompanha tem visto o investimento que tem sido feito por parte do nosso governo na área da cultura e principalmente da cultura de periferia. Nós lançamos agora na última semana um edital que vai atender 30 artesãs, mulheres negras, em parceria com Carrefour. Nós apostamos também nessas parcerias com o privado. Nós já trouxemos outras fontes de financiamento para o hip hop, para as artes plásticas, para a literatura. Então a gente não está falando apenas deste recurso, é preciso que se entenda. E quando eu falo fomento é o start de qualquer política pública, gente. Não tem como tu começar. O errado é tu patrocinar, tu escolher no seu particular. Não tem que pensar o plural, democratizar a cultura. E democratizar isso, pensar novos mercados, garantir oportunidades. Temos as leis de incentivo estadual, federal, que também é LIC, agora a Rouanet virou LIC. E nós estamos discutindo também, para que venha para essa casa, a lei de incentivo municipal à cultura. Agora, para que isso aconteça, se faz necessário uma busca ativa,
para que os artistas, os agentes, os produtores, os técnicos de serviço, que é outra camada que ficava de fora, porque a produção que é aqui, que para fazer a cenografia, a iluminação, o cenário tem que ser respeitado, são trabalhadores da cultura, eles precisam ser impactados, ser sujeito de direito, para que a gente possa ter um cadastro, que é uma coisa que a Secretaria não tinha, conseguiu ter 1.500 com o advento da Aldir Blanc, agora com o Giba Giba mais 5.000, aí nós podemos falar de números para poder comprovar qual é o público que é beneficiado. E o carnaval não é uma cultura popular, é uma cultura geral. O carnaval perpassa todas as áreas da sociedade. Não tem algo tão plural e tão complexo. Eu te diria até que é o maior modelo de gestão que se possa ter. Quem é que tem essa condição de colocar uma escola de samba para desfilar com tamanha complexidade em 40, 50 ou 60 minutos, com tudo que é tipo de camada social, de público? A escola de samba já é o espaço mais democrático que nós temos. Lá entra o batuqueiro, o católico, o protestante, sem discriminação, sem preconceito. Então nós não estamos falando apenas de uma atividade, de uma ação pontual. Nós estamos falando de algo que tem consequência, e a gente volta para o plano decenal, que é o nosso balizador para poder estar recebendo contribuições e aperfeiçoando ao longo do tempo. Então esse é o nosso compromisso com uma política de Estado. E não é fácil resgatar, até porque nós participamos de muitos debates e a gente é obrigado a escutar que carnaval não é arte, de alguns setores. Por que vocês estão fazendo isso? Sim, porque era muito fácil a gente garantir privilégio, entende? Fazer por os que sempre ganham e não construir novos mercados, novas possibilidades. Então aqueles que estavam acostumados a abocanhar todo o recurso, aí eles começam a gritar e começam a tentar desconstituir. E nós temos ouvido isso corriqueiramente. Nós temos feito esse enfrentamento para poder provar que carnaval é arte, carnaval é cultura, e garante oportunidade principalmente das comunidades. Olha a distribuição das escolas de samba que nós temos. Da própria tribo, hoje nós temos só uma tribo que conseguiu resistir. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que com a parceria aqui também dessa casa, que precisa aprovar projetos que garantam que o governo faça esse investimento. O nosso governo está comprometido, a companhia de dança agora que vem para a vida, o Observatório da Música, a parceria lá com a educação na Orquestra Vila Lobos, enfim, a requalificação e a reabertura dos teatros, das salas de cinemas. Isso é investir em arte, não é narrativa política. Isso tudo tem que ter muita organização, tem que ter plano de gestão, tem que ter recurso para poder produzir aquilo que todos têm visto, que é o embelezamento da cidade, tornando a cidade melhor para se viver, e isso passa por uma política pública com consequência. Pois é, diante desse cenário, Richard, o que a gente pode esperar desse ano? Do carnaval, dos desfiles, as escolas estão com vontade de voltar para a avenida ali, para Porto Seco, para desfilar. O que a gente pode esperar de diferente, de novo aí, se a gente puder antecipar algumas coisinhas aí, é surpresa. Essa é a pergunta muito difícil, né? Se tu passear por lá, dificilmente tu vai conseguir entrar num barracão. É um segredo, essa é a magia, algo, né? É a magia. É algo que eles seguram assim muito, tá? Mas, cara, eu vou te dizer o seguinte, ó, questão de um mês, aquilo lá virou uma indústria. Tá bonito de ver, aquilo funciona 24 horas praticamente, né? 24 horas os barracões, os artesãos trabalhando internamente, e as empresas e a prefeitura trabalhando externamente. Então, tu imagina a expectativa. Eu não tinha visto algo assim, deste tamanho, dessa envergadura, nesses últimos anos, né? Ou pelo menos nos anos em que eu estou, né, à frente aí de escola de samba e liga, né? Que eu, comparado com o Maurício e comparado com o secretário, eu sou um jovem na questão de dirigir carnaval, né? Mas aquilo lá está indenominável, assim. As escolas estão produzindo e, apesar dessa competitividade, está havendo também uma irmandade entre as escolas. Elas se ajudam. Tu não vem ver o que eu estou fazendo, mas eu te ajudo. O que tu precisa? Vamos trocar, há trocas, né? Então, assim, ó, realmente, tá havendo um espírito
muito interessante, muito interessante. Eu sem dúvida nenhuma, assim, prevejo uma festa maravilhosa, com as escolas bem apresentadas dentro dos seus limites, dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que eles conseguiram reunir, né? Mas eu prevejo, assim, que elas vão vir bem, querem vir, né? Vão fazer bom proveito do fomento que cada uma conseguiu, né? E vamos dar a resposta, e vamos mostrar que realmente Carnaval é cultura, Carnaval é arte, né? Como o secretário falava, eu não consigo entender quando dizem que Carnaval não é arte. Tem que ir lá para dentro do barracão ver as esculturas, as pinturas, o grau de transformação que eles fazem com a matéria bruta numa escultura, num tecido, numa colagem de adereço, coisas assim muito interessantes. Então, pode aguardar, vai vir uma festa bonita. Detalhes aí que fazem a diferença, Maurício, e relembrando, quantas escolas aí agora nesse ano vão desfilar ali, e a expectativa para esse desfile, o que a população pode esperar? Nós temos lá, voltando a essa questão da arte, Felipe, que para nós é fundamental a gente deixar isso muito marcado aqui no debate, né? E a importância desse debate também, ela é fundamental para que a gente possa chegar às nossas comunidades e poder estar debatendo e falando de Carnaval. É fundamental que cada um dos telespectadores entenda o que a gente está tentando transmitir, tentando comunicar aqui, que é um momento muito rico da nossa cultura, é um momento muito rico da nossa arte. Nós estamos falando de dança, nós estamos falando de musicalidade, estamos lembrando lá quando começa a se pensar no enredo, e aí tu tem o escritor, o cara que vai se deter com a poesia, o compositor, tem uma série de questões que são importantes para chegar nesse momento fim, e tu pensou num laboratório para tratar da musicalidade, aí leva ao laboratório da bateria, onde reúne toda aquela comunidade de músicos, né, concentrados ali, homens e mulheres, meninos e meninas, né, que estão ali concentrando, trabalhando o ano todo para chegar no ápice do samba. Né? Aí nesse meio tempo tu tem o artista que vai transformar a arte, coloca no papel as fantasias, o sonho daquele cara que idealizou o carnavalesco e mais as suas partes, os seus parceiros que estão pensando o carnaval. Aí vem o adereço, vem a primeira criação, que é o adereço da fantasia, que é o primeiro protótipo. Quer dizer, tem muita arte envolvida, tem muito sentimento envolvido, tem muita verdade, né? As comunidades se mobilizando, e no processo pós-pandemia é muito mais rico isso, Felipe, porque isso tem muito mais envolvimento, tem muito mais paixão, né? Quando a gente fala a vontade de estar lá, quem viveu o ambiente, viu os carnavais que o Brasil está demonstrando, os carnavais do Rio e São Paulo, que se anteciparam ao nosso, a gente viu ali muita verdade, muita vontade de estar lá, muita gente que se preparou para estar lá. Então eu poderia te dizer que tem muita riqueza, né, nesse processo. E é um processo que ele nos eleva à arte. Ele é um complemento de várias ações importantes que nos elevam à arte. Então, o Porto Seco vai apresentar muito desse processo. Ele ainda não é um processo definitivo, ele ainda não é um processo que a gente entenda que vai ter o máximo da nossa qualidade, porque a gente sabe também, e a gente faz autocrítica do processo que a gente está vivendo, né? Mas tem muita verdade ali. Né? Tem muita dedicação, tem muito carinho, e vai ter muito brilho e muito trabalho. Então eu acho que para o nosso processo final vai ser um grande evento, né? E ele vai dar o pontapé inicial, que é o que disse aqui o secretário, para uma sequência de um processo de crescimento. Nós vamos estar, depois do dia 9 e 10 de maio, disputando a nossa pista definitiva, o nosso sambódromo, né? Pista de eventos, mas para nós o nosso sambódromo, né? Nós vamos estar trabalhando com a cidade para buscar outros fomentos, né? Nós vamos estar buscando outros elementos de qualificação das nossas quadras, que já é um processo que está em andamento, essa reorganização das nossas escolas, a nossa mobilização não para, a gente vai estar buscando incrementar a nossa inteligência estratégica para ir avançando nesse processo de ganhar novos parceiros, as novas produtoras, novos investidores, novos incrementos para que a gente possa
elevar esse processo. Essa é a nossa meta, esse é o nosso trabalho e é o que nós enxergamos para o futuro. Tem muito trabalho represado aí que precisa ser colocado agora, né, em prática aí, para as pessoas verem, as pessoas poderem acompanhar. Bom, a gente agradece muito vocês terem vindo aqui para a gente poder falar de carnaval, de arte, cultura, falar dessa movimentação toda que Porto Alegre volta a fazer depois de anos aí com dificuldades. Secretário, muito obrigado pela presença da Prefeitura aqui e um convite, né, para a gente poder acompanhar os desfiles. Bom, nós queremos convidar todos os porto-alegrenses e aqueles moradores também da região metropolitana para que possam estar lá no Porto Seco dia 6, 7 e 8 de maio. Nós teremos uma grande entrega. As escolas não começaram a trabalhar o ano passado, as escolas nunca deixaram de trabalhar, na verdade. Na própria pandemia socorreram muita gente, salvaram muitas vidas, e isso que o presidente Maurício fala, essa resistência, essa coragem de enfrentar esse novo tempo, vai garantir uma grande entrega com qualidade. Nós precisamos que o público esteja presente lá. Isso é fundamental. Tem uma nova modelagem aí com essa parceria com a Cubo Filmes, com a 3M, com venda de ingressos pelo Simpla, podendo pagar em 12 vezes. Então nós precisamos lotar. A arte vai estar garantida, mas nós precisamos do público lá para poder prestigiar e também averiguar o quanto mudou o nosso carnaval e quanto ele será próspero e irá crescer. Mas nós, volto a dizer, nós precisamos da presença de cada um, de cada uma. Facilitou bastante comprar em 12 vezes, pode pagar o ano inteiro o seu camarote. Então, vida longa, arte e cultura, e o caminho é esse. A gente está apenas dando um passo importante depois de tantos retrocessos que nós tivemos com a cultura popular carnaval. Obrigado, secretário adjunto da Cultura aqui de Porto Alegre, Clóvis André. Obrigado, Clóvis. Richard, as considerações finais, por favor. Bom, Felipe, vou te responder aqui, eu acho que por 2 vezes tu perguntou e a gente acaba falando outras coisas, o número de escolas, né? Sim. Nós teremos 9 escolas no Grupo Ouro, 7 escolas no Prata, 6 escolas no Bronze, 1 tribo e 2 convidadas. Isso aí nos dá o número de 25 escolas desfilando. Então eu já pego esse gancho, né? Reforço o convite do secretário. É importante o aval da população, né? É importante a presença de todos. Tá? Venham prestigiar então essas 25, né? Essas 24 escolas e esta tribo, né? Venham prestigiar, venham, né? E venham saborear também. Nós teremos ali uma estrutura bem ampla, com alimentação, com bebidas, né? Vai ter aí uma mobilização urbana facilitada aí, creio que pela prefeitura, uma reorganização, né? Como todos os anos tem, né? Então, digo aí, venham prestigiar o nosso carnaval. Obrigado, Richard Knest, presidente da União das Entidades Carnavalescas do Grupo de Acesso aqui de Porto Alegre. Obrigado pela presença. Maurício Nunes, por favor, suas considerações. Felipe, eu quero agradecer, né? O debate é fundamental e a gente precisa estar, durante todo esse período, voltando a conversar, estar com a Casa Legislativa muito ativa nesse processo, o Executivo também tem feito seu papel, então nós precisamos estar com a comunidade presente. Então, os desfiles nos dias 6, 7 e 8 são fundamentais. De novo aqui quero reforçar aquilo que disse o presidente Richard, o que disse o secretário Clóvis, a importância de cada um e cada uma de vocês estarem conosco lá nessas noites importantes da nossa arte, da nossa cultura, e dizer aqui que nós estamos num processo crescente, nós estamos olhando para o futuro, nós acreditamos na nossa arte, no nosso carnaval, e vamos caminhar muito forte para uma reestruturação nos próximos 10 anos, e contamos com a Casa Legislativa, com todos vocês. Muito obrigado pelo debate. Obrigado, presidente da União das Escolas de Samba de Porto Alegre, Maurício Nunes. Obrigado a você também que nos acompanhou até agora. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você pode acompanhar por meio das redes sociais. Mais informações do Legislativo no site da Câmara Municipal de Vereadores. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Tchau.